Fala pessoal, professor com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. E acabei de assistir Viúva Negra 2. Thunderbolts, com asterisco mesmo. Porque esse título já entrega que a Marvel ainda não tinha certeza do que queria com esse grupo. Mas olha, o filme surpreende. Não revoluciona, não inventa moda, mas faz um básico bem feito. E quando a gente fala de Marvel depois de Ultimato, isso já é uma vitória. Vamos falar sobre o filme que ninguém esperava nada e que intrigou mais do que muito projeto de nome por aí. Vem comigo. Puta, se você também se sentiu tão perdido quanto o Bob no meio dessa bagunça que virou o MCU... não. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui a gente tenta entender todo esse caos, mesmo quando ele vem disfarçado de filme de equipe. Esse vídeo está dividido em duas partes. Primeiro, vamos começar com uma sem spoilers, onde a gente fala da construção do filme, dos personagens e das intenções por trás dessa nova formação. Depois, aí, vamos com uma parte com spoilers, para comentar as decisões mais ousadas, o tal do Sentinela, cenas pós-créditos e o que os Thunderbolts realmente entregam para o futuro da Marvel. Então bora nessa que tem mais coisas aqui do que o marketing deixou escapar. Os Thunderbolts nos quadrinhos nasceram em 1997 e eu li essas primeiras aparições deles, tá? Foram criados por Kurt Busiek e Mark Bagley como uma surpresa completa para os leitores da época. Apresentados inicialmente como um novo grupo de heróis que surgia após a suposta morte dos Vingadores e do Quarteto Fantástico. Eles eram, na verdade, vilões disfarçados tentando manipular a opinião pública para conquistar poder. E a equipe original era composta por integrantes da Irmandade dos Malfeitores, sob novas identidades. O Barão Zemo virou o Cidadão V, a vilã Rocha Lunar virou Meteorita. Tem o Tecno, tem o Match 1, que era o Besouro, né? A Soprano, o Atlas, eles completavam o time. Essa revelação virou um marco nos quadrinhos porque trazia personagens moralmente ambíguos, lidando com a possibilidade real de redenção. E colocou os Thunderbolts como símbolo de disfunção, segundas chances e várias crises de identidade. Ou seja, um grupo que só existia porque o mundo precisava de heróis, mesmo que fossem falsos. Já no cinema, o conceito foi reaproveitado de maneira um pouco mais direta e menos subversiva, com Valentina Allegra de Fontaine reunindo agentes quebrados sem espaço nos Vingadores ou em qualquer outra equipe daqui para formar uma outra equipe paralela e operacional, composta por nomes que o público já conhecia, mas que nunca tiveram grandes protagonismos de verdade. Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardião Vermelho, John Walker, a Fantasma e Bob. Eu sou o Bob. A diferença aqui está na motivação e na narrativa. Nos quadrinhos o grupo mentia para o mundo. No filme, o grupo mal sabe o que está fazendo ali. E é essa confusão que é proposital, porque o roteiro trabalha com personagens em colapso mental, emocionalmente instáveis, tentando aqui preencher o vazio de suas próprias existências ao se colocarem novamente a serviço de uma missão. E é justamente aí que Thunderbolts acerta mais. Ao invés de focar em espetáculos, o filme mergulha nas fragilidades dos seus integrantes. Além de ser um filme sobre super-heróis, é um filme sobre pessoas, especialmente da Yelena, que comanda o tom e é o coração da história. Numa jornada que não é muito silenciosa e é bem pesada e muito mais humana do que a maioria dos filmes da Marvel recentes. Nos conectamos muito mais com a Yelena do que qualquer uma das Marvels. Thunderbolts surpreende por ser um filme mais simples e direto, que entende suas limitações e ao invés de tentar disfarçá-las com promessas grandiosas, escolhe contar uma história menor, mas mais honesta. Em vez de se perder aqui em multiversos, variantes e viagens no tempo, algo que eu detesto, viagem no tempo, o foco está nas pessoas quebradas que sobraram, nos heróis de segunda linha, que mesmo cheio de falhas, ainda tem algo a oferecer, ou que querem oferecer. O roteiro acerta quando traz a Yelena como protagonista absoluta, e não só no tempo de tela, mas também no peso dramático, já que tudo gira em torno do que ela sente, da forma como ela enxerga o mundo e do vazio, aqui do vazio da Yelena, que ela carrega desde a morte da Natasha. Florence Pugh entrega uma atuação segura, introspectiva, cheia de dor e exaustão, e isso dá uma profundidade real ao time, principalmente quando a gente compara com o tom artificial que dominou boa parte das últimas produções do estúdio. A interpretação dela está muito acima de qualquer outra atriz da Marvel dessa fase 4 e 5. Os outros personagens funcionam mais como um apoio à jornada dela. O Bucky, agora tentando seguir uma vida diferente, né? Ele é deputado, ele serve como espelho para o passado do MCU,
e tenta aqui representar alguém que já passou por tudo aquilo e conseguiu continuar. Ele vem como na busca de ser o rosto mais conhecido desse grupo para o público. O Guardião Vermelho, que poderia ter mais camadas, ele fica só no humor exagerado e é aquela muleta cômica que nem sempre funciona, na minha opinião. John Walker tenta equilibrar a sua postura militar com o trauma de não ser mais o Capitão América, mas também não tem muito espaço. A Fantasma é praticamente esquecida, tá? E o Bob, o novato, vira uma surpresa justamente por ser o mais humano, o que faz dele uma espécie de âncora emocional no meio de tanta gente deslocada. Ah, e a treinadora? Quem é treinadora no filme? Cara, nem lembro da treinadora no filme. Eu caguei pra você! A estética do filme acompanha esse tom mais pessoal, a fotografia é escura, as cores são mais apagadas, a câmera fica próxima dos rostos, acompanhando cada expressão, cada silêncio, cada hesitação, como se o filme estivesse mesmo interessado em olhar para dentro e não para cima. E essa parte da fotografia ser tão escura me incomodou um pouco, porque eu assisti o filme em 3D, e como o óculos do 3D já deixa um pouco mais escuro, cara, ficou difícil de enxergar. Eu vou voltar a assistir o filme numa televisão para ver se eu consigo pegar melhor essa situação. As cenas de ação são mais curtas e menos espalhafatosas, mas não deixam de cumprir o papel de mostrar como esses personagens funcionam junto, ou melhor, como tentam funcionar. Aqui as lutas não servem para mostrar só poder, servem para mostrar relação, tensão, dúvida, e isso, por mais simples que pareça, ajuda muito a manter a narrativa coesa. Uma coisa interessante, tem uma cena em plano sequência filmada de cima ali, logo no comecinho da Helena, que eu achei muito legal, e é uma forma de desvincular aquela visão que a gente tem do filme do Homem de Ferro 2, quando a Natasha vai fazer uma coisa muito parecida num corredor com vários soldados, vários guardas ali. Então eu achei a ideia de fazer essa visão de cima muito positiva. O ritmo é bem mais lento, sim, especialmente para quem espera algo parecido com Vingadores. Mas essa lentidão é coerente com a proposta do filme, que prefere mostrar a gente tentando encontrar um propósito do que salvar o mundo. No fim, o maior acerto de Thunderbolts é esse. Ele não tenta inventar moda, nem se vender como algo épico. Só quer contar direito a história de um grupo que é totalmente desajustado, tentando fazer a coisa certa. Mesmo que nem saibam mais o que isso significa. E quando a gente olha para o estado atual da Marvel, isso já é muita coisa. É verdade. E antes de continuar aqui, vale olhar rapidamente para as outras equipes do MCU e como Thunderbolts se posiciona ao lado delas. Os Vingadores sempre foram construídos como algo grandioso, quase mítico, com personagens centrais que já vinham sendo apresentados com cuidado. Cada um tem o seu arco, teve o seu filme solo, até que se uniram em uma formação épica lá em Vingadores 1, que é um filme incrível. Tudo ali foi pensado para parecer histórico e funcionou, porque o público comprou a ideia de que aquilo era o auge do universo Marvel. Já os Guardiões da Galáxia seguiram por outro caminho, mais despretensioso, uma pegada mais cômica, bagunçada, meio até cafajeste, onde ninguém queria ser herói, mas acabava sendo por circunstância. E isso também funcionou muito bem, porque havia carisma, química e coração. Thunderbolts, por sua vez, não tenta repetir nenhuma dessas fórmulas, e ainda bem, porque seria um erro. O filme sabe que esses personagens não têm o carisma de um Senhor das Estrelas, nem o peso simbólico de um Capitão América, então ele não força isso, nem tenta convencer a gente do contrário. Os Thunderbolts não querem ser os Vingadores, nem querem ser os Guardiões, e na real, nem o filme quer isso. Só a Valentina, que insiste em empurrar essa narrativa de novos Vingadores como parte de um plano maior de manipulação. É justamente esse conflito entre o que eles são de verdade e o que estão tentando transformar eles que torna o filme mais interessante, porque ele parte do fracasso, do esgotamento e da dúvida, e não da glória ou da simpatia como foi nas outras equipes. Thunderbolts começa de baixo e se mantém ali sem vergonha disso, tentando encontrar algum sentido no meio da bagunça emocional desses personagens. Agora que a gente já falou da parte sem spoilers, vamos direto ao ponto, né? Thunderbolts é um filme que se preocupa em contar uma história fechada, algo extremamente raro na Marvel agora nos últimos anos, né? Desde Ultimato. Ele não quer só ser mais um capítulo do MCU, ele quer ser um filme com começo, meio e fim, e principalmente com temática forte sobre propósito e saúde mental. É muito parecido com a pegada de Deadpool e Wolverine, pelo menos até a segunda cena pós-crédito. A protagonista Helena está no centro disso, a dor que ela carrega, a apatia com o mundo, a forma como isso se conecta com o Sentinela e com os outros membros da equipe é o fio condutor da história.
A Florence Pugh entrega aqui uma das melhores atuações do MCU em muito tempo. Sinceramente, eu sou fã da Scarlett Johansson, mas a Florence mandou muito bem aqui e mostrou que tá, cara, no mesmo nível. E se você lembra do filme da Viúva, onde tínhamos essa piada sobre a pose de luta, né, que a Viúva sempre cai na pose de luta e que a Helena zoava ela, e no final do filme o que ela faz? A pose de luta. Você vai perceber que nesse filme não tem pose de luta. Isso mostra como ele tem um tom bem mais sério. O visual da personagem é parte da narrativa, cabelo bagunçado, expressão cansada, postura desmotivada. Ela tá no piloto automático, tentando sobreviver. O filme até tenta mostrar de onde vem essa dor, com flashbacks, a infância, vícios, traumas, mas acaba esbarrando na correria do roteiro e não aprofunda como poderia aprofundar. Tudo acontece em menos de 24 horas, o que limita o tempo para que essa dor seja realmente sentida pelo público. E é aí que o filme dá algumas tropeçadinhas, nada que vá deixá-lo ruim, mas podia ser melhor. Apesar de todos os personagens estarem bem amarrados ao tema central, poucos têm espaço para crescer. O Guardião Vermelho funciona porque ele gira em torno da Helena, e basicamente ele é então o alívio cômico da história. Mas outros, como a Fantasma e o Agente Americano, que aqui nem é chamado de Agente Americano, ele basicamente fica sendo só o John Walker, eles começam com ótimos pontos de partida e são esquecidos durante o filme. O John tem um flashback sobre ele ser um pai ausente, mas isso nunca é retomado, não tem uma construção. Só serve para mostrar que o Bob é mais do que aparenta. A Fantasma muda de postura, tipo, do nada. Não tem uma justificativa emocional clara, de assassina para companheira leal. Eu não entendi muito a motivação dela. Ela mata a treinadora, até aí tudo bem, essa era a missão dela, mas depois do nada ela resolve ajudar a Helena e o Walker. A Helena, cuja missão era matar a Fantasma. Ué? E falando nisso, a Valentina mostra ser muito inteligente, tá? Porque ela não é uma Amanda Waller. A Amanda é muito mais perigosa. Mas essa ideia de mandar a Helena pra matar a Fantasma matar a treinadora matar o John e esse matar a Helena... Cara, foi muito bem bolado. Ponto pro roteirista aqui. Agora, a morte da treinadora, ela foi bem impactante. Aqui a ideia era mostrar que esse filme não era só mais um filminho da Disney onde nada realmente impacta. Sinceramente, eu fiquei empolgado pensando, cara, nós vimos a treinadora nos trailers, nós vimos a treinadora nos cartazes e ela morreu agora, no comecinho. Quem mais pode ir de arrasta depois disso? Só que aí no final eles cagam tudo. Bom, antes de eu falar disso, o Bucky, ele começa como um homem frustrado ali, ele virou político, mas ele quer mais, ele quer resolver algumas coisas, só que ele só vai ter um discursinho e deu, pronto. Eles colocam ele aqui como o cara que vai ser o responsável por esse grupo. Nos quadrinhos, nós vemos isso acontecer também, tá? Os Thunderbolts, que começam como uma equipe de vilões fingindo ser heróis, e quando aquele plano é revelado, do Zemo e tudo mais, eles acabam se dissolvendo. Mas aí o Gavião Arqueiro aparece e une o grupo de novo para fazer com que eles realmente se redimam. Acho que a ideia era fazer o mesmo, só que com o Bucky. Funciona, mas como eu já disse, parece mais um filme da Helena que um filme de um grupo. O Sentinela, o Bob, é um dos grandes acertos do filme. A trajetória de um homem comum que aceita ser cobaia por desespero é poderosa e poderia ser repetitiva. Já vimos isso, tá? Mas não é. Ele quer ser herói, mas ele é facilmente manipulado. Ainda assim tem consciência disso. E é aí que o conflito interno dele ganha força e diferencia ele do Capitão América. Quando ele entra em ação, o impacto é imediato. Os Thunderbolts atacam, mas cara, eles são formigas perto do Sentinela. Eles não conseguem fazer absolutamente nada. O Bob tá em outro nível, com força e habilidade tão elevada que o cara, eu acho que ele é mais poderoso que o Superman. Sinceramente, eu acho que esse Sentinela venceria o Thor, o Homem de Ferro e o Thanos, sem as joias, tudo ao mesmo tempo. E talvez até peitasse o Hulk na parada. Caralho, o maluco é brabo. É um massacre, mas de novo, a manipulação da The Fontaine acontece rápido demais. A transformação do Bob em arma letal não é tão impactante quanto poderia, porque tudo parece fácil e sem peso emocional real. O ritmo do filme atropela o potencial dramático. Ainda assim, no auge do confronto, a Valentina ativa uma salvaguarda que havia implantado secretamente nele e desliga o Sentinela. E é aí que tudo piora. Não o filme, mas a situação, tá? O vazio aparece, uma presença ameaçadora, envolta em sombra densa, não tem rosto. Cara, o visual do vazio é maravilhoso. A estética é impactante e transmite perigo puro. E o pior, o vazio tem o mesmo nível de poder do Sentinela, ou até mais. Só que agora ele
não tem controle. A forma como ele sai eliminando geral é densa. Bom, pelo menos é o que parece. Tem uma cena que mexe muito com a gente. O Guardião Vermelho ele salva uma garotinha e ele tá ali, feliz, olhando pra ela. Ela olha pra ele e parece que vai dar tudo bem e puf, some. Ela vira apenas uma mancha, uma sombra no chão. E deixa eu falar sobre essa estética incrível. Os produtores falaram que se basearam nas sombras nucleares, o que fica de uma pessoa vaporizada por uma explosão nuclear. Já vimos algo parecido lá em Homem de Ferro 3, tá lembrado? E a minha frustração fica maior ainda por causa disso. Fizeram algo tão tenso para desperdiçar em mais uma brilhante ideia boba da Disney. Boba! Não tem como usar um termo menos idiota do que esse. Porque, cara, foi uma saída boba, criança. Não tá entendendo? Calma, eu explico. Chegamos ao momento que eu considero mais controverso. A resolução com o poder da amizade. Ah, não, aí não. Vemos aí a Helena se aproximar do vazio e tudo indica que ela vai tentar alcançar o Bob com um discurso emocional. Famoso discurso no jutsu. Até aqui tudo bem, não tem como ninguém ali vencer o vazio, nem o sentinela. Tem que ser utilizado essa conexão que eles têm de uma maneira ou outra. E eu entendo isso e comprei isso. Tô esperando isso acontecer. Mas, em vez disso, ela entra na zona negra e desaparece. Não é a zona que pega ela entra nela. Deixa ali só a sua sombra. A cena é visualmente forte, mas o impacto dramático se dissolve muito rápido. Porque a gente sabe que ela não vai morrer. Então fica aquela sensação de que o vazio, no final das contas, não representa um risco real. Se ela vai voltar, qualquer um pode voltar. E é exatamente o que acontece. Que merda, hein? Mesmo que as sequências dentro do vazio tenham boas ideias visuais e que a construção da parceria emocional entre a Helena e o Bob e toda a equipe tenha fundamento, a forma como todos os outros personagens entram depois para salvar a Helena, cara, é extremamente artificial. Eles superam seus próprios traumas internos ao mesmo tempo, não tem explicação, o que enfraquece esse peso da cena. É tudo meio bobo, não é infantil no pior sentido, mas é uma solução simplista demais para o que o filme construiu até ali e para um filme de 2 horas. No papel a ideia é boa, o Sentinela percebe que não vai resolver nada na força bruta e a Helena, que o compreende emocionalmente, é quem o faz recuar. Mas quando o resto da equipe se junta num abraço coletivo, aí o filme exagera, a relação entre eles não foi tão bem construída o suficiente para justificar esse clímax emocional. Faltou tempo, faltou desenvolvimento. A mensagem do filme é nobre, mas a execução é apenas funcional. A verdade é que o problema central de Thunderbolts não está no elenco, nem mesmo nas ideias, mas sim, de novo, na forma como a Disney conduz o universo Marvel atualmente. A Marvel das antigas sabia mergulhar no drama, trabalhar os personagens com calma, criar tensão emocional real. Agora com a Disney no comando, tudo parece precisar ser grandioso o tempo todo. Não há espaço para construção, tudo precisa acontecer já, num ritmo acelerado, quase que atropelando qualquer chance de densidade mais dramática. Mas de novo, pessoal, o filme realmente é bom, mas falta, entende? Parece uma ansiedade narrativa, parecido com o que a gente viu no antigo DCU. Personagens ricos, ideias promissoras, mas a pressa de fazer acontecer antes de construir uma base sólida estragando tudo. Ainda assim, tem valor no que se tenta fazer aqui. Só falta paciência para deixar o filme respirar. O filme é bom, melhor do que quase tudo que a gente viu desde Ultimato. De repente, Guardiões da Galáxia 3, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e Eternos, eu adoro Eternos, eu sei que vocês podem não gostar, mas eu gosto de Eternos, e até Wolverine e Deadpool, que é um filme muito bom. Mas não é tão bom quanto as fases 1, 2 ou 3. Eu mantenho a minha nota e eu vou dar nota 8. Me conta aqui nos comentários a tua nota. E agora vamos falar das cenas pós-créditos. A primeira é exatamente o que a gente já esperava. Alívio cômico que não agrega nada. O Guardião Vermelho aparece ali numa loja comprando cereal, mostrando orgulhosamente para uma pessoa aleatória que está passando por ali, né, que tem uma figurinha dele estampando a caixa do produto, tá? É uma piada interna com uma fala do próprio personagem durante o filme. É boba, quase infantil, é só isso, mas é engraçado. A segunda cena importa, e muito. Ela mostra os Thunderbolts assumindo oficialmente o nome de Novos Vingadores, orquestrado, né, pela The Fontaine, criando aqui um contraste direto com a equipe que o Sam Wilson está formando em Capitão América Admirável Mundo Novo. A cena mostra o Bucky e o grupo em um QG, que é na Torre dos Vingadores, discutindo justamente o uso do nome Vingadores, inclusive brincando com um dilema de propriedade intelectual. E o Guardião Vermelho aqui sugerindo Vingadores com Z, né, como uma saída legal.
tudo muda quando um alarme dispara indicando uma chegada espacial. A câmera revela um foguete em reentrada com o logo gigantesco do Quarteto estampado. O Quarteto Fantástico está chegando ao universo 616 do MCU. Enquanto a cena sugere que o quarteto está vindo de outro universo, possivelmente fugindo de um colapso. Acredito eu que seja causado pelo Galactus, como já foi teorizado. Será que a gente vai ver o Pedro Pascal e companhia dia 25 de julho sendo derrotado logo na primeira aparição nas telonas? Será que o mundo do quarteto vai ser destruído já agora? Será? Isso amarra não só a trama futura de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, como também prepara o terreno para Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. A revelação ainda reforça que o Sentinela está incluso na nova formação dos Vingadores, algo que ecoa os quadrinhos e indica que o MCU está finalmente movimentando suas peças para mais um grande clímax. A estreia de Thunderbolts em maio, mês tradicional dos grandes filmes do estúdio Marvel, já era pista disso. Esta é a conexão final antes da próxima fase explodir de vez. Thunderbolts é um filme de contrastes. Ele tem bons personagens, algumas ótimas ideias e um elenco afinado, mas esbarra em uma execução apressada que sabota seu próprio potencial. Quando o filme investe no drama, principalmente através do Sentinela e da narração dele com Yelena, acerta com força. Mas o medo de ser sério por muito tempo, a necessidade constante de tentar aqui aliviar a tensão com piadas ou principalmente acelerar arcos complexos ali para minutinhos, diluiu um pouco o impacto. No fim das contas, Thunderbolts é uma peça importante do tabuleiro do MCU, com implicações reais para o futuro da franquia, especialmente com a chegada do Quarteto Fantástico e a formação dos Novos Vingadores. Mas como obra isolada, ele não prometeu nada e entregou um filme muito bom. Cara, não é perfeito, mas também tá longe de ser um desastre. Eu acho que, como eu disse, nota 8. Se você curtiu essa minha análise, deixa o like, compartilha com aquele amigo ou aquela sua amiga que vive discutindo o futuro do MCU. E claro, comenta aqui o que você achou de Thunderbolts. Funcionou pra você ou ficou devendo? Comenta aqui embaixo, eu leio todo mundo, comento sempre que eu posso. Forte abraço e se cuide.